boa noite! Muito bem-vindos a mais uma live aqui do perfil. Eu sou a Adriana Soares e aqui nesse perfil eu te ensino tudo o que você precisa para viver da edição de vídeo. E hoje eu vou falar o quê? Hoje eu vou falar o que é preciso para viver da edição de vídeo. Às vezes eu recebo muita pergunta, tipo, se é difícil ou se não é difícil, se precisa ter muita habilidade ou não, né? Se você consegue chegar lá, né, viver da edição de vídeo, mesmo se você não tem tanta intimidade com tecnologia. Então vou falar sobre isso. Boa noite, Evinha, tudo bem? Vou falar sobre isso hoje, sobre o que é preciso para viver da edição de vídeo, tá? Oi, Ana! Boa noite, tudo bem? Cleo, boa noite, meninas, boa noite. Então, assim, há muitas dúvidas em vários sentidos quando a pessoa descobre que existe essa possibilidade de viver da edição de vídeo, tá? Dúvidas em relação às habilidades que são necessárias, né, para viver da edição de vídeo. Dúvidas em relação ao tipo de equipamento que você precisa para viver da edição de vídeo, né? Então tem muitas dúvidas, eu vou esclarecer todas elas. E duvido você sair dessa live aqui sem entender, né, que tudo que você mais precisa mesmo para viver da edição de vídeo, eu vou te explicar com exemplos de forma bem prática, é você querer viver da edição de vídeo, né? Essa oportunidade que é viver da edição de vídeo, né? Que você pode trabalhar da sua casa, de onde você quiser, você pode estar em qualquer lugar, né? Você não precisa estar preso a um lugar fisicamente para viver da edição de vídeo. Você não precisa ficar atrelado a um cliente igual a gente fica ao empregador quando a gente trabalha no mercado tradicional de trabalho, né? Você realmente tem muita flexibilidade, muitas possibilidades, né? E principalmente você tem muita autonomia, né? Você é dono, você é dona do seu próprio negócio, né? Do seu próprio trabalho. É você quem decide como as coisas serão, né? Eu sei que parece bom demais para ser verdade, né? Mas eu não sou louca, não. Se eu tô aqui para falar, é porque eu mesmo já vivi isso, né? E tenho aí minhas alunas que são exemplos que também estão vivendo isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né, que é uma pergunta muito comum e que eu ouço bastante é: Adriana, eu não tenho muita intimidade com tecnologia, eu nunca editei nenhum vídeo, eu não sei usar o editor de vídeo, eu não tenho nenhum conhecimento técnico em relação a isso. Eu vou conseguir viver da edição de vídeo? Eu vou ser capaz? Porque eu acho que é muito difícil, eu não sei se eu consigo editar um vídeo, né? E aí, gente, essa é a dúvida em relação ao ser capaz de aprender aquilo, né? Ah, mas isso é coisa de tecnologia, é melhor para quem é mais novinho, para quem é mais novinha. Então, isso é melhor para quem tem mais facilidade, mais habilidade com tecnologia, né? Essa dúvida é extremamente comum, tá? Quando as pessoas descobrem essa oportunidade de viver da edição de vídeo. E, gente, ela é para quem quer aprender, tá? O fato de você nunca ter aberto o editor de vídeo na vida, o fato de você nunca ter editado um vídeo na vida, o fato de você não ser super mega habilidoso com coisas de tecnologia na vida, isso não quer dizer nada. Quer dizer só que você tem coisas a aprender. E todo mundo é possível de aprender, né? Todo mundo pode aprender tudo o que quiser aprender na vida. Isso de... Aí, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas isso é bom pra quem é mais novinho, mais novinha, né? Eu sei lá, eu já tô com 30, tô com 40, tô com 50, não sei qual a sua idade, né? Eu não sou bom nessas coisas, minha cabeça não funciona muito bem. Quem, em algum momento da vida, falou pra você que você não pode aprender mais nada, né? Que você só pode ter o conhecimento que você tem e pronto, e acabou, né? Quando eu descobri a oportunidade de viver de trabalho digital, né? Que a edição de vídeo veio a ser depois o que me fez viver mesmo, né? Da profissão. Quando eu descobri a possibilidade, a primeira coisa que eu pensei era em fazer trabalhos administrativos. Por quê? Porque eu tinha uma vivência com trabalhos administrativos, né? Eu vinha de empregos que eu trabalhei, eu aprendi muita coisa de trabalho administrativo. Então, na minha cabeça, era o que era pra mim, porque ia ser fácil, porque era familiar e eu já sabia. Como se eu não pudesse aprender coisas novas. E olha, aprendi, e um monte, e continuo aprendendo até hoje. Se eu tô aqui pra compartilhar com você, né? É porque eu aprendi o suficiente pra ter, usar e compartilhar, né? Então, assim, a gente se autolimita em relação a isso, tá? Não tem isso. Eu tive na minha mentoria uma aluna, a Elo.
Aí, logo quando ela chegou, assim, que ela descobriu que existia a possibilidade de ela trabalhar no mundo digital, na época eu dava mentoria para assistentes virtuais, a minha mentoria ainda não era focada em edição de vídeo, e ela fez parte de uma turma e ela não tinha nenhuma habilidade técnica com a internet, né? Eu adoro usar o exemplo dela, gente. Eu tenho que compartilhar, vou pedir ela para mandar um vídeo para eu compartilhar nos stories para vocês verem alguma coisa que ela já editou. E ela não sabia usar nada, tá? Ela não tinha habilidade como editor de vídeo. Ela, para fazer o compartilhamento, né? Eu lembro que na época eu explicando para ela como fazer um compartilhamento de vídeo, porque o vídeo, ele é um arquivo mais pesado. Então, tipo, você não consegue compartilhar ele à vontade no WhatsApp. É limitado por causa da quantidade de gigas, dependendo do tamanho do arquivo de vídeo, né, e tal. E aí, ensinando, né, falando pra ela usar o Google Drive. E eu lembro que ela não conseguia usar. E aí ela falava e eu não tava entendendo a dificuldade que ela tinha. E quando ela mandou um print, eu entendi que a dificuldade dela é porque ela não tinha nada. Ela não tava nem logada, não sabia mesmo usar nada, nada mesmo, né. E eu fui explicando, fui orientando, ela foi assistindo às aulas, né, e tal. E começou a editar, e ela tem um time, um feeling muito bom, sabe? Pra montar ali o vídeo, né? Então, assim, ela edita muito bem, assim, edita muito bonito, assim, as coisas que ela faz. Então, assim, não ter habilidade não significa não poder aprender, tá? Todo mundo que quer ter habilidade é só você estudar pra você aprender aqui, né? Se tem alguma coisa que você não sabe ainda e você quer saber, né, o que você precisa fazer é estudar, dedicar tempo para aprender aquilo, né? Então essa é uma dificuldade, assim, que deixa muita gente em dúvida se viver a edição de vídeo é pra mim mesmo, porque eu não sou muito habilidoso com tecnologia. Você quer aprender? Se você quer aprender, esse perfil tá aqui para te ensinar, o meu canal tá lá no YouTube para te ensinar, né? O meu treinamento, a minha comunidade existe para ensinar. Então é possível aprender, né? Outra coisa também que às vezes gera muita dúvida, né, sobre o que é preciso para viver da edição de vídeo. Ah, Adriana, mas é que eu não tenho o celular, o último modelo de celular, né? No meu celular nem é um iPhone, não é nada, né? Não é um celularzinho aqui e tal. Só, e eu não tô podendo comprar outro agora, né? Viver da edição de vídeo, eu preciso de mais, né? Não, você precisa exatamente desse celular que você tem. Ah, Adriana, mas por que o celular assim, não sei o que? Gente, é só você usar um aplicativo que combina com o aparelho que você tem, né? Então, você pode começar no celular. Eu tenho um exemplo muito bom e muito forte, né? Entre os meus alunos, que é o exemplo da Silviane, que começou só mesmo com o celular. E não é o celular, o topzão da galáxia, o último modelo, não. Foi só com o celular mesmo. E com o celular ela conseguiu os primeiros clientes, e aí ela reinvestiu e comprou um computador porque a demanda de trabalho dela aumentou, né? Até a demanda aumentar, até ela sentir que precisava de alguma coisa que comportasse uma demanda maior de trabalho, para ela fazer um fluxo maior de trabalho, era com o celular mesmo que ela trabalhava, e super funcionava. Eu também comecei com o celular, mas melhor do que o meu exemplo é mostrar pra vocês alguém que eu ensinei, que eu tive a honra, o prazer de ensinar e que eu consegui replicar, né? O que eu já tinha feito lá atrás. Então você pode começar com o seu celular sim para editar vídeo. Existem ótimos editores de vídeo para celular, tá? Oi, Ellen! Boa noite, lindona! Existem ótimos. Quando eu comecei, não tinha alguns que tem hoje, né? Mas tem ótimos editores de celular. E eu sempre acabo dando de dica para usar o CapCut, que além de ser para celular, ele roda em qualquer celular, ele ainda é gratuito. E você consegue exportar o vídeo sem a marca d'água dele. Então você não precisa nem pagar para usar o editor de vídeo no celular. Então você pode começar com qualquer aparelho que você tiver de celular. Às vezes a dúvida não tá nem relacionada ao celular, né? Às vezes a pessoa tem um computadorzinho lá, um notebookzinho, né? Um computadorzinho lá. E o computador também não é um computador gamer, né? Que tem uma placa de vídeo boladona, que tem aquela coisa toda. É só um computadorzinho que em algum momento a pessoa comprou, né? Que atendia ele bem pra fazer o que ele fazia, que era ou usar o Office ou navegar na internet apenas, né? E aí quando ele descobriu essa possibilidade de viver da edição de vídeo, aí ele chega com isso: ah, Adriana, eu até gostaria de viver da edição de vídeo, mas eu andei pesquisando, né? Eu já ouvi essa fala, é muito interessante ouvir o ponto de vista, né? Como tudo é questão de ponto de vista, né? Da pessoa que tá começando e começa a fazer pesquisa. Ah, mas eu pesquisei que o ideal é ter um computador assim, um computador assado, pra rodar o programa X, pra rodar o programa assado e não sei o que. Gente, bobagem. Você pode começar com o aparelho que você tem. Às vezes a pessoa fala assim: ah, Adriana, mas é porque o meu computador, ele não roda o editor de vídeo. Eu queria usar o Adobe Premiere, porque eu andei vendo todo mundo usar ele. Só que o meu computador não roda. Eu tentei instalar, travou. Sabe por que travou? Porque
Existem os programas certos para a configuração certa de computador. Então, se não roda no seu, é só porque você está buscando um incompatível. Sempre vai ter um que é compatível com a configuração. Então, o que você tem que fazer é olhar a configuração do seu aparelho, olhar a configuração do editor que você quer usar e encontrar um editor que casa ali com o aparelho que você tem, tá? Isso é muito comum com o Filmora, né? Eu uso muito Filmora, eu uso eles nas minhas aulas. Gente, tudo que eu uso, que eu faço nele, vocês conseguem aplicar em qualquer editor de vídeo que vocês usarem, tá? Porque as funcionalidades que tem nele, tem todos. Eu fiz inclusive uma vinheta pra Ju, né? Da Juliana Reis, que é a minha cliente, que eu até coloquei na comunidade hoje. Eu ainda não vou compartilhar ela aqui com vocês, porque ela é de um evento da Ju que ainda vai ir pro ar, né? Então, não vou dar spoiler do evento dela que vai pro ar, não, tá? Mas eu fiz a vinheta e todo mundo amou, assim, eu usei, tipo, umas coisas super básicas. Então, assim, o que eu faço no Filmora, o que eu ensino a fazer no Filmora é replicável em qualquer editor, inclusive no CapCut que eu falei, que é pra celular e é gratuito, tá? Super possível de replicar. Mas é muito comum acontecer com o Filmora, porque às vezes as pessoas me vê usando e quer usar o Filmora também, e aí instala e fala assim, Idri, eu instalei, mas ficou travando. Ficou travando porque ele precisa de 64, um computador que tem um processador um pouquinho mais forte e os 64 bits ali para rodar. Ele tá escrito isso, se você entrar no site e olhar as características que ele precisa para rodar, vai estar escrito lá. E aí, às vezes, o computador da pessoa não tem aquela configuração e fica travando, tá? Mas tem solução para isso. Qual que é a solução, Adriana? Se você não consegue usar o Filmora, usa o Movavi, né? Usa o Shotcut. O Shotcut eu já ouvi tanto elogio quanto crítica dele, né? Então, assim, é válido você experimentar o que funciona para você, tá? Então, assim, porque não existe o melhor editor de vídeo para você usar, né? O melhor programa de edição de vídeo para você usar. Do mesmo jeito que não existe o melhor aparelho para você usar. Você vai descobrir com a sua experiência, à medida que você for fazendo, o que é melhor para você, o que é aplicável na sua realidade, né? Onde você tá. O negócio é começar, tá? Por que o negócio é começar? Porque não existe um momento certo para fazer nada nessa vida, nada. Se você quer viver da edição de vídeo, não adianta você esperar você ter mais tempo. Você não vai ter mais tempo, o tempo não vai multiplicar. Não adianta você esperar você ter mais dinheiro. Você vai ter mais dinheiro como? Se você não tá fazendo nada além para poder vir esse mais dinheiro para você, não vem, tá? Não adianta você esperar ter as melhores condições. As condições, elas só vão existir se você fizer. Então o negócio é começar onde você tá, com o que você tem. Então, se você tá vendo essa live agora, se você tá me ouvindo falar isso, você já tem tudo que precisa para viver da edição de vídeo, tá? Você já tem mesmo, porque você tá assistindo aí de um aparelho, né, que ou é um smartphone, ou é um tablet, ou é um computador, que tem conexão com a internet e que é possível, provavelmente, editar vídeo dele, tá? Então, o negócio é você decidir o que você quer, né? O que você quer da vida? Eu quero ter mais liberdade de tempo. Eu quero ter mais liberdade geográfica. Eu quero ter mais liberdade de poder decidir quanto eu quero ganhar. Eu quero fazer alguma coisa que eu goste, né? Eu não quero mais trabalhar naquele emprego lá que eu não gosto, que eu não curto, né? Eu não quero essas coisas pra mim, né? Então é você que tem que decidir o que você quer e fazer o que é preciso pra você chegar lá, tá? E aí é o momento de você tomar a decisão. E viver da edição de vídeo pode te dar tudo isso sim, tá? Quando eu falo viver da edição de vídeo, isso tudo que eu acabei de falar aqui, isso tudo bate muito forte, né? Como uma objeção. E aí as pessoas começam a pensar, porque não é pra mim por isso, porque não é pra mim por aquilo. Adriana, você tá falando isso, mas isso é pra você, isso funcionou pra você, funcionou porque é você, porque você tem condições melhores. Eu tenho condições melhores porque lá atrás eu comecei com o que eu tinha, com as condições que eu tinha, pra fazer uma condição melhor, tá? Não é que eu ganhei uma condição melhor, eu conquistei uma condição melhor. Do mesmo jeito que você pode conquistar uma condição melhor. E quando eu digo uma condição melhor, é em vários sentidos diferentes, né? Uma condição melhor financeira, uma condição melhor, né, de ficar mais confortável, de ser dono da própria vida. Tinha uma coisa que eu não gostava, né? E se algum de vocês já passou por isso, eu quero que vocês falem eu aqui pra eu saber que eu não tô sozinha, né? Que eu não tô sozinha nessa. Tinha uma coisa que eu não gostava nos empregos que eu trabalhava, era não poder decidir quando que eu ia fazer as coisas e não poder fazer as coisas que eram importantes pra mim, porque era importante pra mim, mas não era importante pro trabalho, né? Por exemplo, eu já trabalhei em comércio, né? Muito comércio. E tipo, tem o casamento de um amigo, de uma amiga, né? E é no sábado. Mas sábado eu não posso te dar folga, porque todo mundo quer folga no sábado. Se eu te der folga no sábado,
eu vou ter que dar folga pra todo mundo, então eu não posso te dar folga. Então, tipo, eu tinha que abrir mão. Eu tinha que literalmente abrir mão, não podia ir. Eu não podia ir, não importava o quanto era importante pra mim, dane-se, né? Não importa. O emprego em primeiro lugar, assim, o emprego que pagava um salário em primeiro lugar, tá? Então, assim, isso era terrível pra mim, eu não gostava disso. Desculpem o barulho de fundo. Eu não gostava disso, né? Isso era uma coisa que não me agradava, era uma coisa que eu ficava extremamente desconfortável na minha vida. Era não poder decidir quando eu ia poder fazer as coisas. E isso, eu não tenho filho. Se eu tivesse filho, seria ainda pior. Por que seria ainda pior? Porque eu teria a festinha na escola, que de repente a criança ensaiou. Você tá lá dentro de casa, né, vendo a criança ali na sua folga, né, à noite, quando você tá em casa, ensaiando para apresentação do Dia dos Pais ou para apresentação do Dia das Mães. Você gostaria, você adoraria de estar lá para assistir, mas aí você não pode, porque o seu emprego não te libera para você ir. Tem uma reunião, você não pode, seu emprego não libera para você ir, né? Se você começa a faltar muito porque tem seu filho, né, tá demandando muito de você ou ficou doentinho ou alguma coisa assim, eles não gostam, já mudam com você, te mudam de função, né, te coloca numa coisa que você não quer fazer, ou até te demitem mesmo porque você acaba precisando sair muito do trabalho. Então seria muito pior, isso sempre pesa muito na balança pra mim, né, esse é um dos motivos, né, porque no casamento passado, né, eu não tinha filho, porque eu não tinha tempo, eu trabalhava muito. E eu pensava que se eu tivesse nos trabalhos que eu tinha, eu ia continuar não tendo tempo, porque eu não ia ter essa liberdade. Então era muito mais forte. Mas pra mim já batia muito forte só o fato de eu não poder estar com a minha família numa data importante, porque era importante pra mim. Mas eu não tinha essa autonomia em relação à minha vida profissional. Isso era horrível, eu não gostava disso. Isso era uma coisa que me deixava muito desconfortável, eu ficava muito chateada. Quando eu queria uma folga pra fazer alguma coisa que fosse importante pra mim, eu tinha que pedir, ó, com um tempasso de antecedência e ficar de dedos cruzados, torcendo pra ganhar aquela folga. Não, assim, eu não gostava disso, não gostava mesmo, né? Quando eu tive AVC, eu comecei a sair muito pra ir em médico, em consulta, ou até folga mesmo, tipo, dependendo. Vou fazer um exame em outra cidade, porque aqui é cidade interior, né, gente? 25 mil habitantes, eu não consigo fazer um monte de coisa aqui. Oi, Carla! Oi, Selma! Tudo bem? Aline, não é fácil não, eu sei que não, tá? Eu super compreendo como é estar nessa situação, né? Quando eu tive AVC em 2019, começo de 2019, eu precisava sair muito, né? Eu saía pra ir, e quando era em outra cidade, né, por exemplo, eu lembro de ter ido fazer em Ipatinga um exame, e Ipatinga é longe pra caramba. Então eu precisei do dia todo de folga. Então eu precisava sair muito, né? E eu trabalhava no administrativo no supermercado. O que eles fizeram? Me colocaram do administrativo lá pro operacional, lá pra trabalhar nos caixas, né? Porque eles falaram que era pra eu ficar menos estressada, mas na verdade era porque eu precisava sair muito, né? Então, assim, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Você não tem autonomia, né? Tem gente que acredita mesmo nisso, e eu super entendo acreditar, tá? Tem gente que acredita que trabalhar assim, no emprego tradicional, né, no mercado tradicional de trabalho, te dá alguma segurança, né? Segurança de que o dinheiro vai cair na sua conta no dia, que o salário cai, né? Gente, mas essa segurança não existe, não é tão seguro assim. Se fosse tão seguro assim, eles não tinham me rebaixado de função quando eu precisei, quando eu fiquei doente. Por que me rebaixaram de função? Que segurança é essa que rebaixa de função quando você fica doente? Não existe isso. Você é segurança até alguém olhar lá na folha de pagamento ou olhar pra sua cara e decidir que não te quer mais lá, que não gosta, ou gostava do seu trabalho antes e não gosta mais. Que antes estava bom e agora não, até acharem que você não serve mais ou resolverem que a sua função é dispensável. Então não existe isso, essa segurança, tá? Não existe mesmo. Aí você fala assim, mas se eu for mandado embora no mercado tradicional de trabalho, eu ainda tenho 5 meses de seguro-desemprego. Tá, e quando esses 5 meses passar, você vai fazer o quê? Tá? Então não existe essa segurança. A vida não é segura, gente. A vida não é segura. Você tá aqui hoje, você não sabe se você vai estar amanhã. Você amanheceu o dia, você não sabe se você vai terminar. Tá? Então, assim, não tem segurança na vida. Não tem mesmo, não existe. Então não é buscar segurança, é buscar coisas que te realizem, coisas que façam sua vida valer a pena. E viver da edição de vídeo trouxe pra mim tudo isso, e trouxe pras minhas alunas que estão vivendo da edição de vídeo tudo isso também. Eu tenho um orgulho muito grande disso, sabe? De ver
que a vida vale a pena, que você não tá mais só sobrevivendo, esperando o tempo passar, rezando pra chegar o 5º dia útil pra você receber. Né? Você tá vivendo mesmo, você tá aproveitando a sua vida, né? Você trabalha, você definiu ali os seus horários de trabalho, você tem seus clientes, você tá fazendo ali suas edições de vídeo, né? Mas que você não é escravo daquilo, é que você que gerencia. Se chegou o sábado e tem uma festa de família que é importante pra você, é você que decide. É importante pra mim. Então eu vou antecipar minha demanda porque no sábado eu não vou editar nada. Ah, tem uma apresentação do Dia dos Pais na escolinha do meu filho, né? Ele tá ensaiando há um tempão. Poxa, eu vou poder ir ver. É porque eu posso decidir isso. Olha, na tarde de tal dia eu não vou porque eu vou na escolinha do meu filho ver a apresentação do Dia dos Pais que ele fez pra mim. Você pode. Ninguém vai achar ruim por você fazer isso. Seu cliente tá nem aí. O cliente, assim, o cliente edição de vídeo tem uma coisa muito bacana, né? Que é o fato do trabalho que ele contrata da gente ser sob demanda, né? Ele fala pra você assim, olha, eu preciso que você edita pra mim um vídeo, né? Os meus vídeos pro canal do YouTube. Um exemplo, tá? Pode ter N vídeos pra N clientes diferentes, mas suponhamos que ele só tem um canal no YouTube. E eu edito meus vídeos, eu posto uma vez por semana. Se eu te mandar os vídeos com 5 dias de antecedência, você consegue editar pra mim? Ah, consigo sim, então eu vou fazer assim, então eu te mando até na segunda, você me entrega até na sexta, eu posto no sábado. Combinadíssimo. Considerando que você entregou todas as semanas, no dia certo da semana que você combinou com ele não se importa com o resto, tá? Ele não se importa se você está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, isso é indiferente pra ele. Ele quer o vídeo editado como combinado, na data combinada, para ele postar e o canal dele tá sempre ativo, tá? Então, isso é só um exemplo, porque você pode editar para Pro Tools, você pode editar vídeo nugget, vídeo Nutella, vídeo raiz, CPL, criativo, para lançamento, você pode editar 1 milhão de coisas diferentes, tá? Mas é assim que funciona em todos os casos, né? O cliente passa a demanda e você faz quando você decide. Isso te dá uma autonomia sobre o seu tempo muito grande, né? Então, você só precisa ter vontade, tá? E aí é onde entra uma das questões também do que é preciso para viver da edição de vídeo. Às vezes as pessoas assim, mas eu preciso de tempo, Adriana, eu preciso de muito tempo para investir para viver da edição de vídeo. Não, você não precisa de muito tempo para investir para viver da edição de vídeo. Você precisa investir algum tempo que você vai ter que determinar aí. Ah, porque eu trabalho das 8 às 18, de segunda a sábado, às vezes trabalho domingo. Que horário que eu vou fazer isso? Se você quer sair desse emprego que você tá, né, pra parar de não ter tempo pra nada e começar a ter autonomia sobre o seu próprio tempo, você vai ter que criar algum tempo pra isso, né? Quando eu comecei, gente, eu trabalhava das 8 às 17h20, né, não era nem 17h20, literalmente cerrado. Eu pegava 15 para as 8 e largava 17h20. E trabalhava de segunda a sábado e às vezes trabalhava domingo, feriado e tal, então só tinha uma folga por semana. E aí eu sabia que deixar para estudar naquela folga não era uma opção inteligente, porque eu percebi ali no meu convívio com o meu estudo que se eu passasse vários dias desvinculada do que eu estava estudando, eu tinha mais dificuldade de aprender, tinha mais dificuldade de absorver, né? Eu demorava mais para absorver. E eu não conseguia avançar, porque eu não conseguia praticar, né? Era muito inconstante uma vez por semana. E aí só me sobrava a noite. E eu ainda tinha as coisas da minha vida que eu fazia, né? E aí o que eu fazia então? Eu saía, chegava em casa à noite, tá? E aí eu saía cedinho, chegava em casa à noite. E aí eu chegava em casa à noite, jantava, fazia minha janta, jantava. E caía nos estudos, estudava, praticava, fazia o que era preciso. Ia dormir, tinha dia que 2 horas da manhã, né? Era muito comum dormir 4, 5 horas, né? No máximo nessa época. Né? Considerando que eu ia trabalhar no outro dia. Mas era frequente, era constante. Isso me ajudou, isso acelerou o meu processo, né? Em relação ao meu aprendizado. Então é criar mesmo o horário. Ah, Adriana, mas aí eu fico muito cansada, porque aí de repente a sua situação é diferente da minha. Ah, porque eu tenho meus filhos que demandam atenção, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tá bom. Então você não tem tantas horas assim, igual eu fazia, ficar até de madrugada, e você não aguenta fazer, tudo bem, não tem problema nenhum. Investe 1 hora do seu dia por dia para você investir ali no seu aprendizado. Aquela entrega constante, né? Aquele envolvimento constante, 1 hora por dia com o que você quer que seja a sua profissão, vai te ensinar muito mais do que 5 horas em um dia de folga, tá? Porque constância, você tá todo dia em contato com aquele assunto.
Todo dia você aprende um pouquinho. Então você aprende, aí seu cérebro tem tempo de absorver aquilo, aí você aprende mais, aí você já absorve, você aprende mais. Você vai sentir que em uma semana você evolui muito mais do que você esperar um dia que você tem tempo para fazer. Então não é esperar ter tempo para fazer, é decidir que vai fazer para ter tempo, tá? É justamente uma inversão total de valores assim. Não é ter tempo para viver da edição de vídeo. É fazer o que é preciso para viver da edição de vídeo para ter tempo. É justamente porque você não tem tempo que você precisa fazer o que é preciso. Não é esperar ter dinheiro para começar, porque senão não vai ter. Não vai. Vai vir de onde esse dinheiro? Vai cair do céu? Não é esperar ter dinheiro. É fazer o que é preciso, estudar, se dedicar para começar a ter dinheiro, né? Você vai viver da edição de vídeo, aí você vai ter dinheiro. Não é vou ter dinheiro depois vou viver da edição de vídeo. Não existe. É uma inversão total, tá? E às vezes a questão não é nem essa, né? Às vezes assim, você fala assim, Adriana, mas eu não sei se eu tenho o que é preciso pra ver a edição de vídeo, porque eu não tenho apoio. Ninguém me apoia. Ninguém me apoia. Quando eu falei aqui na minha casa que eu ia fazer isso, que eu ia trabalhar editando vídeo, que eu ia viver da edição de vídeo, todo mundo riu de mim. Assim, ninguém acreditou, ninguém botou fé. Né? Eu falei pros meus amigos também, ninguém colocou fé, ninguém me apoia. Mídia Mâncio, bem-vinda, tudo bem? Às vezes ninguém me apoia, às vezes é essa a questão, né? Às vezes a pessoa fala assim, ninguém me apoia. Gente, tudo que você precisa para ver a edição de vídeo é você. Você precisa que você acredite em primeiro lugar. Segundo, se ninguém te apoia, onde você tem que estar, né? Tem outros lugares para você buscar apoio. Quando você tá aqui nesse perfil e você conversa com outras pessoas que entendem, acreditam no que você acredita, veem o que você vê, você começa a fazer parte de uma comunidade onde as pessoas buscam o mesmo que você. E aí você deixa de estar sem apoio, né? Se você tá lá no meu canal no Telegram, eu tenho um canal no Telegram, inclusive quem tiver interesse em entrar no meu canal do Telegram, é um grupo fechado, tá? Onde eu posto quando tem live, eu posto quando tem novidades, alguma coisa assim, eu posto lá, tá? É só solicitar, né, que alguém da minha equipe vai atender sua mensagem e te mandar o link. Então, assim, você vai ter apoio, porque todo mundo que tá lá te entende, né? Quando você é, por exemplo, aluno, tem a minha comunidade de alunos, gente, o que eles se apoiam lá não é brincadeira. Todo mundo tem as suas questões. Ou questão de tempo, ou questão de dificuldade, ou questão porque passou por alguma questão, não importa. Todo mundo tá lá pra apoiar, pra dar aquela moral pra pessoa, sabe? Pra ajudar na dificuldade que tem. Todo mundo se apoia muito. Então, assim, às vezes o apoio tá num lugar que você ainda não enxerga, tá? E eu te falo uma coisa pra você, falo uma coisa muito mais forte sobre apoio, tá? Quando eu descobri a possibilidade, né? Quando eu descobri a oportunidade que existia, eu descobri, tá? Às vezes tem gente que pergunta assim, mas quem falou disso pra você? Ninguém falou isso pra mim. Ah, que bom, Amanda, que bom, Carlos, ó. Dia 17 de outubro, hein? Vou estar lá esperando pra dar boas-vindas e fazer festa pra vocês lá dentro da comunidade. E aí as pessoas perguntam assim, quem falou disso pra você? Gente, ninguém falou. Eu fui atrás, pesquisei, descobri que existia. Então já começa por aí, não é uma coisa que vem externa. Ninguém que era do meu convívio sabia disso, ninguém via isso, essa possibilidade não existia, né? Então eu tinha que contar para as pessoas, né, o que eu tava fazendo, eu tinha que falar, eu tinha que explicar e tal. E aí eu falava, né, e as pessoas não entendiam. Tudo bem, elas não entendiam, né? Umas ficavam assim, tá, beleza, Adriana, eu não entendi nada. Como os meus pais, por exemplo, né, eles não entendiam. Mas falavam assim, se você quer fazer, né, tomara que dê tudo certo, vou estar aqui torcendo pra você, né? Se você passar por alguma coisa, a gente tá aqui pra te segurar, né? Tipo assim, né? Então, assim, eles não entendiam, mas ainda tinham essa postura. Mas, quando era com os meus colegas, era muito pior. Eu lembro que, assim, além de não entender o que eu... Porque, assim, meus pais também não entendiam, eles também não entendiam, tudo bem. Além de não entender, eles achavam que eu tava ficando maluca. Olha o nível. Né? Aí eu tava trabalhando e, às vezes, tinha uns colegas, algumas colegas que eu conversava mais, tinha mais afinidade. Com esses eu comentava o que eu tava fazendo. Porque eu tô pesquisando isso, aquilo, porque eu quero estudar isso, aquilo, porque eu vou fazer assim, assado, porque eu vou trabalhar da minha casa, né, que eu vou ganhar bem melhor do que eu ganho nesse emprego. E eu falava isso, gente, sem brincadeira. Eles ficavam assim, legal, isso aqui é legal. E eles mesmos falaram pra mim, da própria boca, depois, né, depois que me viram conseguir,
Adriana, de coração, quando você falava, eu pensava, enlouqueceu, ficou louca, tadinha, tá tão iludida, nossa, vai quebrar a cara, tá doida, isso não existe, essa possibilidade não existe não, isso é coisa da cabeça dessa menina. Juro pra vocês, falavam isso pra mim. E aí, eles falaram isso pra mim depois que eu já tinha conseguido. Eles falaram assim, meus parabéns, viu? Porque quando você falava, eu achava que você tava louca. E aqui tô eu. Desde então. Né? Então, assim, as pessoas só vão acreditar quando você fizer. Elas só vão te apoiar quando você já fizer. E aí nem apoio, né? Aí é só surfar na onda, né? Já deu certo, né? Tapinha nas costas. E alguns vão falar assim, sempre acreditei em você, sempre achei que você fosse capaz, sabia que você ia chegar, não sabia nada, acreditava nada. Mentira! Né? Então, assim, isso é muito comum, isso não é exclusividade de você que tá me ouvindo, né? Você tá me ouvindo e falando que não tem apoio, não é exclusividade sua, não. É comum, acontece com todo mundo. Mas depois que dá certo, todo mundo tá lá pra te aplaudir e dar tapinha nas costas. Graças a Deus, Selma, graças a Deus. Então é questão de persistência. Se você enxerga o caminho, você enxerga a possibilidade. Oi, Aine, boa noite. Você enxerga o caminho, enxerga a possibilidade e decidiu que você quer aquilo pra você? Então, é você com você. E você vai fazer até dar certo. E vai dar certo. E aí as pessoas vão vir, né? Uns vão vir falando que achava que estava ficando louco, que achava que estava ficando louca. Outro vai vir falando que achava que era ilusão, coisa da sua cabeça, né? Outros vão falar assim, meus parabéns, porque eu achei que isso não existia, não, tá? Ou então vai ter aqueles, né, que vão falar assim, sempre acreditei em você e não acreditava nada, tá? Isso não é exclusividade nem de um nem de outro, não, quem dera. É assim com todo mundo que faz alguma coisa que é diferente, né, do tradicional, do comum. Nós fomos todos criados e educados pra quê? Crescer, ir pra escola, aprender a ler e escrever, estudar até o ensino médio, depois estudar mais, se conseguir ir pra faculdade, né? Consegue um emprego, se não for pra faculdade, consegue um emprego também, se for pra faculdade, você vai conseguir um emprego que você estudou lá, se não, você vai conseguir um emprego geral, assim, não importa, mas enfim, pra crescer, estudar, ter um trabalho tradicional, onde você trabalha pra alguém, né? Todo mundo foi educado pra isso, ou a maioria da população, se não todo mundo, a maioria, né? E isso até sempre, né? Especialmente quem veio de condições ainda, assim, não nasceu em uma família com excelentes condições, né? Principalmente, né? A gente é educado para isso. E quando a gente faz alguma coisa que é diferente disso, quando a gente sai da curva, é muito comum, a gente deixa as pessoas espantadas. Alguns ficam até preocupados, genuinamente, com a gente, tá, gente? Às vezes vai ter alguém na sua família que vai ficar preocupado mesmo. Vai falar assim, gente, mas esse menino, olha só quem inventou isso agora, essa menina, gente, isso não é pra gente humilde como a gente, não. Vai se frustrar, vai dar com os burros na água, vai sofrer, vai passar aperto. Tem gente que fica realmente, genuinamente preocupado. Por quê? Porque não consegue enxergar o que você enxerga. E tá tudo bem. Porque na hora que der certo, ela vai ver que deu certo, tá? Então, assim, é entender que cada pessoa tem uma visão. E você não pode esperar que outras pessoas consigam enxergar o sonho que você quer realizar para você realizar. Até mesmo, gente, porque apoio não constrói nada. Nada. Eu gosto de bater nessa tecla porque ela é muito profunda, porque ela é muito real. Apoio que a gente tem não constrói nada. A pessoa, ela pode te apoiar. Ela pode até pagar o curso para você. Ela pode até te dar um computador, se você precisar. Ela pode te dar todo o apoio que você precisar. Mas ela não vai fazer por você. Então, o que você precisa mesmo para viver da edição de vídeo é estar disposto a fazer o que é preciso, tá? Eu posso chegar aqui e fazer uma live onde eu ensino você tudo que eu sei, tudo que eu tenho de conhecimento relativo a encontrar cliente, falar com um possível cliente, né, fechar negócio com o cliente, negociar com ele, fazer contrato. Eu posso dar tudo, as minúcias para vocês. Se não fizer, se vocês pegarem esse conhecimento, enfiar no bolso e não fazer nada, o que adianta? Então, assim, coloquem isso na cabeça de vocês. Não é o apoio, não é o que você não tem que vai construir o que você quer, não. É você decidir o que você vai fazer e ponto. Selma, quando dá certo, esses mesmos que disseram que não ia dar certo, vai pedir dinheiro emprestado. Fato, Selma. Verdade. Pode ter certeza disso, tá? Não tenha um pingo de dúvida. Não tem um pingo de dúvida. E aí que eles vêm, né? Esses é que vêm bater nas suas costas e falar, sempre acreditei em você, sempre acreditei no seu potencial, sabia que você ia longe. Mentira!
Mentira! Às vezes falou que não ia dar certo, falou que você não ia conseguir, que isso era ilusão, que isso era coisa da sua cabeça. Sabe? É assim mesmo. Se você for ver outras pessoas que também vivem de trabalhos que foram além da curva, né? Como é o caso do digital hoje, eles vão relatar coisas parecidas pra vocês, tá? E às vezes no começo, né? A gente estuda muito, se dedica muito, abdica de algumas coisas, né? No começo era muito comum, tipo, a galera chamava pra sair, né? Eu tava solteira, eu não ia. O pessoal ia sair, ia pro barzinho, ia beber, ia pra churrasco, ia pra festa. Eu não ia. Não, hoje eu não posso, hoje eu vou estudar. Aí eu consegui minha primeira cliente, não, eu não posso, hoje eu tenho que trabalhar. Mas eu já não trabalho, eu trabalho, mas eu tenho esse trabalho aqui que eu tô fazendo, que eu tô construindo um negócio e tal. Essa menina é louca, só trabalha, só estuda, só pensa nisso. Meu Deus do céu, vai ficar doente de tanto trabalhar. Gente, mas naquele momento era o esforço que eu precisava fazer, eu ainda tava no emprego, era o tempo que eu tinha pra fazer. Se eu não usasse o tempo que eu tinha pra fazer, que era à noite, né, que era no fim de semana, eu ia fazer quando? E aí entra exatamente o que eu acabei de falar, ninguém faz pela gente. Ninguém vai pegar e fazer pela gente, ninguém vai dar na mão da gente, né? Então é assim que funciona. Então é a decisão que faz você viver da edição de vídeo, né? Pra você viver da edição de vídeo, o que você precisa mesmo é decidir que você quer viver da edição de vídeo. Porque uma vez que você decide isso, decisão tomada, pronto. Tudo que você precisa tá numa live igual você tá aqui agora, tá num perfil igual esse, onde todo dia tem conteúdo pra te ajudar, tá num canal, né, igual eu tenho lá no Telegram, tá num perfil, né, num canal lá no YouTube, igual eu tenho lá no YouTube, que tem aula direto também. Inclusive, ontem eu dei uma aula prática, modéstia à parte, só conteúdo de valor, hein? Quem não assistiu a live de ontem, assista lá no YouTube, que tá demais. Eu falei como conseguir, né, extrair o conteúdo perfeito dos vídeos nuggets e Nutellas. Acho que eu consegui desvendar o que é a dificuldade de muita gente lá, hein? Assiste que tem muita resposta lá. Então, assim, o conteúdo tá aí, né? É só você querer aprender. Sempre que você vê, né? Coloca isso aí como um princípio pra sua vida. Sempre que eu vejo alguém conseguindo uma coisa que eu ainda não consegui, a minha pergunta é: o que essa pessoa fez pra conseguir isso? Porque se ele consegue, eu também consigo. Se eu conseguir, você consegue, pode ter certeza disso. Absoluta. Se eu vejo um conhecimento que eu ainda não tenho e eu já percebi que eu preciso daquele conhecimento, onde que eu aprendo isso? O que eu faço? Como que eu estudo isso, né? Porque eu quero aprender também, eu também quero saber, eu também quero ver isso, tá? Então ter essas coisas como princípio. Fica parecendo muito que viver da edição de vídeo é a gente com a gente mesmo, né? Como se a gente estivesse meio sozinho, né? Por isso que é importante estar nos ambientes onde estão outras pessoas que enxergam o mesmo que você, né? Como é o caso, né, dos alunos que estão na comunidade o tempo todo se apoiando, o tempo todo eles se ajudando, né? De repente, quando ele pega o celular na mão, pra quem edita do celular, né, e tá ali só trabalhando no celular, pode ficar pensando assim, meu Deus, é só eu comigo mesmo. Mas aí quando ele tá dentro da comunidade, tá todo mundo ali junto com ele, ele vê que ele não tá sozinho, né? A gente não precisa ser uma ilha, né? A gente às vezes tem essa sensação, né? Mas não precisa, não. É a coisa assim, que a gente, ponto de vista que a gente pode trabalhar pra melhorar isso, tá? E enquanto vocês não estão dentro da comunidade, vocês podem ter certeza que esse perfil tá aqui pra apoiar vocês, né? Que cada live que eu faço é pra apoiar vocês, que cada vídeo que vocês veem é pra apoiar vocês, que cada story que eu faço é pra interagir com vocês. Interajam comigo! Quando vocês interagem comigo, vocês saem dessa posição aí de se sentindo sozinho, né? Já pensou, você coloca uma pergunta lá na minha caixinha de perguntas e eu vou lá e respondo e gravo uma resposta pra você? Você vai fazer, caraca, eu não tô sozinho, bem que ela falou. Se você comenta debaixo de um vídeo meu, eu vou lá e respondo pra você, você vai assim, ah, cara, realmente eu não tô sozinho, tem mais gente nesse barco, tá? E realmente tem muito mais gente nesse barco, você não precisa se sentir sozinho, tá? Então, se você chegou aqui nessa live e ficou pensando assim, a Adriana vai falar o que é preciso para ver edição de vídeo. Não, ela vai falar que eu preciso ter mais tempo, que eu preciso ter mais dinheiro, que eu preciso de um computador assim, um computador assado, do celular assim, celular assado. Aqui tá você com a minha resposta. O que você precisa mesmo é decidir que você quer viver da edição de vídeo, né? Começar a consumir conteúdo relativo a isso. Começa a experimentar. Você tá aí com seu celular na mão? Não fez nada ainda, tá no começo do começo? Já baixa aí o CapCut, ele é gratuito. Ninguém vai te cobrar nada pra você baixar aí no seu celular. Baixa no celular, assiste alguma aula que tem lá no canal do YouTube relativa a ele e começa a praticar, tá? Então, assim,
simplesmente você começar a se envolver com o que você precisa. Esse é o seu ponto número 1, assim. Assistir a aula tá demais. E detalhe, assistir com fone de ouvido dentro do ônibus vindo pro trabalho. Gente, a Cleo é uma aluna minha da comunidade. Cleo, ó, meus parabéns. Você tem aqui, ó, a minha admiração por você, de verdade mesmo, pelo seu esforço, pelo seu envolvimento. Porque ela trabalha muito, ela não tem tempo, ela realmente faz o tempo dela, né? E faz no tempo dela, se respeita muito, isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas encaram como uma maratona, né? Ah, porque fulano tem mais tempo que eu, fulano tem mais coisa que eu. Gente, não é uma corrida de 100 metros raso, não. É uma maratona mesmo, vai todo mundo devagarzinho ali, tá? Então, assim, você precisa encarar dessa forma. Cada um vai ter uma jornada diferente, porque cada um tem uma realidade diferente. E é viver a edição de vídeo que se encaixa à nossa realidade, não a gente que se encaixa. Igual quando a gente arruma um emprego, aí a vaga de emprego tá lá. O contratante vai falar pra você assim, ah, é um salário pra você trabalhar de tal hora, tal dia, tal dia. É pegar ou largar. Então você tem que encaixar a sua vida. Se você precisa deixar de ir numa reunião de família, deixar de ir a uma coisa da escola do seu filho, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo pra poder ir, você tem que ir, né? A viver da edição de vídeo não é o contrário, é o viver da edição de vídeo que se encaixa à sua realidade. E aí ela tá nessa jornada dela, né? Ainda tá no emprego, ainda não, mas chegará, como seguindo o exemplo, né? Lá da Silvia, da Ju, da Val. A Cleo também, tenho certeza, em breve vai estar aqui contando que também chegou lá, né? Faz no tempo que tem. Se o tempo que tem é o tempo que fica dentro do ônibus, indo e voltando pro trabalho, então é a hora de colocar o fonezinho de ouvido e assistir a aula, tá? Se o tempo que você tem é a hora do seu almoço, porque você não pode ir em casa, que você mora muito longe, você só tem aquela hora. Ai, Adriana, mas dá uma vontade de dormir na hora do almoço? Tá, você pode dormir na hora do seu almoço, mas você vai continuar exatamente nesse mesmo emprego, porque é o esforço que você precisa fazer inicial para você sair dele, tá? Pega seu celular, coloca seu fone de ouvido, vai lá ouvir uma aula, vai lá aprender, vai aproveitar o tempo, é o único tempo que você tem? Então é esse o tempo que você tem para aproveitar, tá? E quem faz isso tem muito meu respeito, assim, porque eu sei como é para começar, eu sei o esforço que às vezes a gente precisa fazer para começar, e quando você faz esse tipo de esforço, você tá falando pra você mesmo, pro seu eu do futuro, que você tá fazendo o que é preciso, você tá falando pra vida, olha, eu sei que as condições que você me deu até hoje, vida, é essa, tô muito grata, né, por ter esse empreguinho aqui, por estar assim, por estar assado, tá tudo bem, assim. Eu sou muito grata, mas eu mereço mais, eu quero mais e agora eu vou fazer o que é preciso para eu ter, né, o que eu sou capaz de fazer, tá? Então, assim, é você acreditar nisso e você fazer, né? Fazer dentro das suas possibilidades. Então, quem faz tem a minha admiração. De verdade, Cleo, parabéns, viu? Parabéns mesmo. E é isso, pessoal. É isso, essa é a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido motivadora, que tenha sido inspiradora, que tenha tirado dúvidas de quem tá chegando sobre o que precisa para começar, né? O que eu preciso para viver da edição de vídeo? É isso que você precisa, tá? Espero mesmo que tenha sido esclarecedora. Se o que você precisa, se o que você tá buscando são aulas práticas, aqui mesmo no Instagram tem aulas práticas e lá no YouTube também tá lotada delas. O link do YouTube tá lá na bio, tá? Ou você pode vasculhar aqui o perfil para encontrar. Inclusive o CapCut, né? Eu falei do CapCut, que é gratuito, que é para celular. Tem uma aula que eu postei aqui na quinta-feira passada, aqui no Instagram, e também tá disponível lá no YouTube. Então não deixa de consumir o conteúdo, não. Esse conteúdo é gratuito, é feito com todo carinho, é feito pra você, tá? Então consome ele bastante aí. Obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, Cleo. Obrigada a todo mundo que assistiu, né? Beijo grande no coração de vocês. E até a próxima live e até qualquer momento lá nos stories. Tchau, tchau.